Boa noite, pessoal. Mais uma aula aqui. Agora vamos entrar na aula 3 dessa etapa importante, onde nós estamos vendo os indicadores de estrutura de capital, né? Então vamos só dar uma relembrada. Na aula passada nós explicamos o que se tratava esses indicadores, né? Alguns autores chamam os indicadores, né, os índices de estrutura de capitais, eles dão o nome também de indicadores de endividamento, tá? Enfim, o autor que eu sigo, ele chama de estrutura de capital. Por que estrutura de capital, pessoal? Porque eles vão tratar as grandes linhas de decisões financeiras da empresa, mostrando desde a origem dos recursos, de onde esses recursos vêm, se são de capital próprio ou de capital de terceiros, e onde eles serão aplicados, né? Se serão aplicados em investimentos de curto prazo, ou seja, ali no ativo circulante, em capital de giro, que depois nós vamos estar pormenorizando esse conteúdo, ou se eles vão ser aplicados em indicadores, em investimentos de longo prazo, né? Geralmente ali, principalmente nas contas de imobilizado e ativo intangível, hoje principalmente nas empresas, né, da área de informação. Bom, fator desse índice, né? Ele basicamente vai mostrar as origens dos recursos capital próprio versus capital de terceiros e onde eles foram aplicados. Elemento básico aqui com esse indicador que vocês precisam ter na cabeça de vocês muito sólido, muito claro. Quanto menor o indicador, melhor o índice, ok? Esse é um ponto chave aqui para nós. Quanto menor o índice, melhor a situação da empresa, né? Então nós vamos começar a ver agora quais são os 4 indicadores de estrutura de capital. Nós temos o indicador de participação de capital de terceiros, ele vai fazer uma relação entre o capital próprio e o capital de terceiros, né? Ele vai mostrar o outro índice aqui é a composição do endividamento. Essa composição do endividamento, pessoal, ela vai estar mostrando para nós se esse endividamento da empresa, né, se esses recursos empresa, o capital de terceiros é de curto ou de longo prazo. Depois nós vamos estar vendo a aplicação desses recursos, ou seja, como eles foram imobilizados, né? Então nós vamos ter um indicador chamado imobilização do patrimônio líquido e o outro é a imobilização dos recursos não correntes. São os recursos de longo prazo que a empresa aplica, né, em seus investimentos. Então vamos estar vendo agora cada um desses indicadores com calma. O cálculo é simples, o cálculo é fácil, mas a análise desse índice é que a gente tem que pensar aí com mais cuidado, pensar com mais detalhamento no que eles envolvem, tá bom? Vamos lá. O primeiro indicador é o indicador de participação de capital de terceiros. Como é que você vai calcular isso, pessoal? Você vai somar o capital de terceiros e vai dividir pelo patrimônio líquido. Professor, mas lá no balanço patrimonial, né, a gente tem que pegar essas informações lá e aplicar aqui na fórmula. Lá no balanço patrimonial, a gente não tem capital de terceiros, não tem essa conta. Não tem mesmo. Por quê? Porque você vai fazer a soma aqui. Soma do quê, professor? A soma do passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? Então você faz a soma do passivo circulante mais não circulante e divide pelo patrimônio líquido. A divisão desse indicador você multiplica por 100. Pronto. Aí você já tem o percentual para fins da sua análise. Muito bem. Para que serve esse indicador? Ele vai mostrar para vocês, né, quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$100 de capital próprio. Então, ou seja, né, a gente vai mostrar agora há pouco aqui. Para cada R$100 que o sócio colocou na empresa, para cada R$100 de capital próprio do acionista, quanto que a empresa está tomando de terceiros. E ora, pessoal, obviamente, igual a gente explicou, é muito mais tranquilo trabalhar com capital próprio do que capital de terceiros, do ponto de vista da tranquilidade financeira de analisar essa situação, né? Então, quanto menor for esse indicador, a base aqui, a base é 100, né? 100 do que, pessoal? 100 de 100%. Quanto menor for esse resultado, melhor será a situação da empresa. Vamos ver um exemplozinho básico aqui para que a gente possa depois continuar a nossa análise, né? Então aqui nós temos uma empresa
ela tem aqui o capital de terceiros delas, aqui X1, tá, pessoal? É ano 1 e X2, ano 2, tá? É muito comum nós verificarmos isso do ponto de vista didático, né? Então aqui o capital de terceiro dela no primeiro ano estava aqui girando em torno de 1.550.000 e depois o patrimônio líquido 1.200.000, ok? No ano 2, o capital terceiros dela estava em 2.320 e o patrimônio líquido em 1.600.000. Muito bem, pessoal. Então, a conta é bem simples. Quando você faz a divisão aqui, vezes 100, em um indicador deu 129. E quando você faz essa divisão vezes 100, no outro indicador deu 145. O que isso significa, pessoal? Significa que no ano 1 para o ano 2, né, para cada R$100 de capital próprio no ano 1, ela tinha R$129 de capital de terceiros. Já no ano 2, para cada R$100 de capital próprio, ela tinha R$145 de capital emprestado, de capital de origem de terceiros da organização. Então eu pergunto para vocês, a situação dela melhorou ou piorou? Piorou, pessoal. Piorou porque o indicador aqui no caso ele subiu. O ideal é que esse indicador desce abaixo de 100, né? Quanto mais baixo, melhor. E aqui ele deu acima de 100. Isso significa, pessoal, que a empresa já está ali com... A gente vai verificar outros indicadores, mas a gente pode, de antemão aqui, fazer uma análise básica de que ela já está ali meio que estrangulada financeiramente, né? Ou seja, ela já está com muito recurso de terceiros na organização. E isso, pessoal, dificulta a vida da empresa. Isso mostra o quê? Basicamente, quando esse indicador dá alto, a situação da empresa, depois a gente vai olhar outros indicadores para comprovar essa situação, essa tese, mas mostra que a empresa tem forte dependência do capital de terceiros para continuar funcionando. Ou seja, se ela não conseguir arrolar a dívida dela, se ela não conseguir continuar pegando capital de terceiros, a operação dela vai travar, né? Além disso, né, isso pode ser uma situação ruim, porque temos que ver a fonte desse capital de terceiros, mas se for financiamentos, empréstimos, a gente pode estar ainda falando de juros muito altos, né? Fazendo um pequeno viés aqui de prisma econômico. Então, geralmente, esse indicador é o seguinte, quanto menor, melhor. Por quê? Porque dá tranquilidade ao gestor para buscar outras fontes de recursos. Agora, se ele já capta muito capital de terceiros, ele já está ali ligeiramente estrangulado, tá bom? Então, essa aqui é uma primeira análise, nós vamos depois olhar outros indicadores. Cada aulinha aqui, a gente vai estar indo para um indicador diferente, tá bom? Próxima aula, capital, composição do endividamento. Até daqui a pouquinho. Fechar agora aqui e você já acessa a sua próxima aula, tá bom? Até mais!